Boa tarde a todos. A aula de hoje, como eu disse na aula anterior, nós já acabamos a matéria oficial. Portanto, agora as duas aulas que ainda vamos ter, que ainda têm comigo, serão de revisão, exercícios, etc. E eu, depois de pensar um bocado sobre isto, decidi que o primeiro exercício, que provavelmente vai tomar a aula toda de hoje, é um exercício que eu tinha posto no Moodle como trabalho de casa. Como eu tinha dito lá no Moodle, este exercício é avançado, tem muitos pequenos detalhes, etc. Portanto, acho que é capaz de ser um exercício interessante para fazermos todos em grupo. Usar o cérebro coletivo. Ok? Então, começamos com isto. Este é um exercício, acima de tudo, arquitetural. A ideia final é... onde é que está o cursor? É receber um pedaço de código deste género, que está aqui, em que criamos algumas classes e temos um combate fictício entre as várias entidades que estão no sistema. Portanto, este código tem de funcionar simplesmente depois de definirmos as classes que são necessárias. E estão aqui uma descrição bastante detalhada do que é que deve acontecer em cada coisa. Okay? Isto é assim mais ou menos as classes necessárias para um pseudo-RPG. Ok? E portanto, vamos começar por, precisamos de criar uma classe, character class, que tem um nome, uma quantidade de saúde, HP, para ser utilizado como default na criação do personagem, com mais ou menos uma quantidade aleatória. Deve também ter uma quantidade de ouro default. O que é que isto quer dizer na prática? Eu, quando criar um character, ou seja, um personagem de uma certa classe, character class, que classe não é classe no sentido de classe de programação, é classe bárbaro, ou clérigo, ou seja o que for, ou mago, mas sim classe nesse sentido, de classe de RPG. Portanto, quando eu criar uma instância de um character que tem uma certa character class, ele vai ter de surgir, essa personagem vai ter de aparecer com uma certa quantidade de HP, que será um valor mais uma parte aleatória, que é definida pelo construtor, e uma certa quantidade de gold. Portanto, seguindo aquilo que está ali no ecrã, portanto, para eu criar uma classe, character class, que tem um nome, quantidade de saúde, etc., qual é que é, por onde é que eu começo? Classe, character class. E? Nos pontos? A classe não tem parênteses, meu querido, por enquanto não tem parênteses. Não, isso é no métodos, não na definição da classe. Os dois pontos. As parênteses são usadas em herança. Não damos herança. Ok? Portanto, classe, character class. Ok, mais. E tem de ter, então, um nome. Como? Nome? Hã? Nome igual nada. Ou parênteses, ou aspas vazias. Estás a tirar coisas à parede, mas sim, são aspas. Porque é uma string, é um nome. Certo? Mais. Também precisamos do HP. Mas nós precisamos de dois HPs. Precisamos de um HP base e um HP random, uma quantidade random que é acrescentada. Certo? Portanto, precisamos do HP base, mas já não interessa particularmente qual é que é, e precisamos um HP random, que também tem de ser zero. Certo? Zero? A ideia é ser um número para, no fundo, podermos dizer que o HP random é suposto ser um número. Certo? Também diz ali que é preciso quantidade de ouro default.
Gold. Portanto, gold. Quer dizer, ali não fala em nada de random para a parte de gold, portanto, está bom assim. Certo? So far so good? Porque estamos a usar um HP base e um HP random. Porque a ideia, o que ele diz ali é que na criação de quantidade de saúde HP para ser usado como default na criação de personagem, com mais ou menos uma outra quantidade aleatória. Então temos de ter uma parte que é a parte fixa, mais qualquer coisa que vai ser a quantidade aleatória. Portanto precisamos ter dois parâmetros para isto. Não, ali é underscore default underscore porque se vocês se lembram de Markdown, underscore default underscore, quando eu faço preview aparece em itálico. Ali. Ok? Dúvidas até aqui? Portanto, a ideia aqui é criar uma classe e eu criei logo aqui uma série de variáveis, como vocês se lembram de eu ter explicado. Certamente se lembram, obviamente, é a coisa que eu tenho mais certo. Eu não precisava de pôr nada disto, eu podia fazer self.nome sem nunca ter definido que nome existe. Mas, em primeiro lugar, na maior parte das linguagens de programação orientadas a objetos, como o C# ou o C++, é obrigatório pôr a priori, como é uma maneira de quem está a olhar para o nosso código no futuro, incluindo nós no futuro, perceber que a character class normalmente tem um nome que é uma string, o HP base que é um número, e por aí em diante. Ou seja, é informativo. Ok? Portanto, a seguir, próximo ponto daquela carrada de coisas. Existe uma classe. Ok. Desculpem, está ali. Me parecia que estava aqui a faltar alguma coisa. O construtor de character class deve receber como parâmetros o nome da classe, a quantidade base de HP e a quantidade aleatória máxima, além do gold default. Portanto, como é que eu faço isto? Como é que eu faço um construtor para character class? Hã? Desculpa. Init. Estava a perceber o index. Reading. Sim. Eu estou a dizer que é um construtor, portanto, como é que eu faço? Def. Portanto, HP base, HP variance e gold. Faltou o nome, sim senhora. E agora, simplesmente tenho de fazer. Hã? Sim, quer dizer, o self E por aí em diante. Certo? Não esquecer que não há conflito de nome, porque este é o self.nome e este é o nome. Dizem respeito a coisas diferentes. Ok? Vou fazer isto em código agora, para não ter de estar aqui sempre a escrever tudo à mão. E portanto, def character. Nunca vi assim. Def, não é classe? É classe, sim. Portanto, nome, igual string vazia, HP.
Pode ser. Até não seria VP. Hã? Sim. Foi como tinha posto ali no quadro. Não é obrigatório. Não tem. Eu aqui fiz de propósito para ver que não há necessidade das variáveis terem os mesmos nomes. Isso é completamente irrelevante. Devem ter. Ok? Em boa verdade, o que estás a dizer faz sentido, mas. Sim. Aí não há propriamente uma regra. Há quem ache que é importante isso, há quem ache que isso é do piorio. Essa é uma daquelas que tem muito a ver com o estilo normal. A minha tendência, a nível pessoal, é usar parâmetros default se não é uma coisa que mude, por exemplo, neste caso, de classe para classe, estas coisas vão todas mudar. Não faz sentido terem o igual. Se calhar o goal de default, para além de podemos discutir durante 5 horas se faz sentido haver goal de default baseado na classe no nosso RPG, mas isso pronto, guardamos isso para as aulas de game design. Mas tirando essas coisas conceptuais, o gold se calhar podia ser inicializado by default como 0, porque se calhar eu não quero dizer qual é que é a quantidade de gold para todas as criaturas, etc. Mas neste caso nós vamos querer sempre definir tudo explicitamente. Portanto, aqui é ao gosto do freguês. Ok, dúvidas até aqui? Nada? Então, vamos seguir. Ora bem, o que é que temos a seguir? Portanto, mais, existe uma classe character que tem um nome, uma classe e uma certa quantidade de HP e your gold. Gold. Deve ter também um inventário, depois devemos falar sobre isso, e uma fação. 0 é o jogador, 1 são os inimigos, são os inimigos, 2 são NPCs. Ok? E falo do construtor. Exatamente. Pronto. Portanto, vamos então definir a nossa nova classe. Portanto, como é que é? Classe. Classe. Mais. Parênteses, classe. Não? A herança não é? O que há de ser herança? Deve receber uma character class, não é uma character class. Então, 2 pontos. Passamos para Então, character. Novamente, vocês estão aqui agarrados à letra do que é que está ali escrito. Apesar do que está ali escrito, está correto. Então vamos buscar o character class. Exatamente. Okay. Ou seja, eu crio um novo character, ele tem uma character class. Ou seja, eu só quero definir conceptualmente, pensem nisto. E é por isso que isto é um exercício mais complicado e é por isso que eu quero que façam isto, quero fazer isto com vocês. Reparem, eu se fizer eu defino, eu como game designer, eu defino, sei lá, o Evil Skeleton. É uma criatura que anda... Agora, eu tenho 400 Evil Skeletons na minha dungeon. Eu fui ao Skeleton Zaras e adquiri por atacado. Ok? Portanto, eu quero ter uma character class, mas quero ter muitos characters. Baseado naquilo. Certo? Portanto, class character não é derivada de nada.
HP igual a character class. Mas o que é este character class? Portanto, eu só posso fazer isto quando estiver a criar um novo character. Eu não posso fazer isto na inicialização default. Na inicialização default, a única coisa que eu posso dizer é que o HP é um número. É a única coisa que eu sei naquela fase. Portanto, ora 0. Tenho uma classe também. Ora, eu não posso chamar a este classe, que é uma palavra reservada do Python. Portanto, se eu chamasse classe, ia ter problemas, que ele ia começar a gritar por todos os lados e dizer que não fazia sentido nenhum ter uma definição de classe ali. Okay? Portanto, vamos lhe chamar char class. Agora, como é que eu lhe dou aqui um valor default? 0, estamos um bocado a dizer que isto vai ser um número. Não faz mais sentido. Eu neste momento não tenho nada. Portanto, posso usar a palavra reservada none. Mas podia ser false. Aí estás a insinuar que a classe vai ser um booleano. Com none, não estamos no fundo a dizer que aquilo não é nada. Estamos só a dizer, a única coisa que podemos tirar dali de conclusão é que aquilo vai ser um objeto. Porque só um objeto, seja que tipo for, é que pode ser none. Okay? Não é a melhor solução. Outras linguagens de programação têm soluções melhores para isto. Mas em Python é o que se arranja. Okay? Mais, eu tinha mais ali no character. Então é um clássico quantidade de HP e gold. Portanto, vamos ter um HP já listado. Aqui era o nome. A primeira era o nome, não era? Não interessa a ordem, mas eu gosto de ter isto. HP é 0 e gold é 0. Certo? Também deve ter um inventário. O que é que será um inventário neste contexto? Uma lista, por exemplo, parece uma boa ideia. Portanto, vamos pôr aqui uma lista. Certo? E uma fação. Portanto, temos aqui uma faction que tem um significado. 0 se for jogador. Quando nós temos este tipo de coisas que parecem o que se chama um enumerado, outras linguagens de programação, novamente, têm maneiras melhores de fazer isto mais elegantes. No Python não existe propriamente, mas temos um substituto, por assim dizer, que é, aliás, há dois substitutos possíveis para isto. Um é usar o que nós usamos, lembram-se do North e do South, e definimos aquilo como um número? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é usar a programação orientada a objetos aqui a nosso favor, só para compartimentar as coisas. E então o que é que nós podemos fazer? Podemos criar uma classe, neste caso eu vou criar uma classe, chamada faction, e temos aqui player igual a 0, enemy igual a 1 e npc igual a 2. Certo? Eu simplesmente estou a definir uma classe faction que tem aquelas três coisas que têm aqueles valores default. A parte engraçada aqui no meio disto tudo é que se eu fizer agora faction igual a faction.npc, eu isto posso fazer. Lembras que eu te disse que não podias pôr o character? Porque o character não tem um valor. Se eu pusesse ali character class.hp, ele ia buscar o valor 0. Aqui, ele vai buscar o que estiver no valor npc do faction, que é 2. E eu posso usar isto para comparações e fico com isto tudo encapsulado. Eu sei que quero uma faction, tenho de ir buscar aquele objeto faction. É simplesmente uma maneira de eu ficar com isto mais arrumadinho. Okay? Não tem, eu podia ter definido da mesma forma como fiz noutras vezes. Faction player igual a 0. E por aí em diante. Também podia ter feito assim e usar aqui faction npc. Também mencionou que o class faction tem que estar em cima do character. Sim, sim, sim. Sim, esta classe, isto vai ter que ser definido antes. A coisa que estava a dizer que não está a reconhecer. Porque, pronto, o meu quadro não permite
Como é que tu definirias quantidade num dicionário? Vamos endereçar aquela questão. Okay? Vamos imaginar que o nosso inventário seria um inventário baseado num dicionário. Okay? E eu vou e no meio do jogo apanho uma maçã do chão. Okay? Portanto, quer dizer que o meu dicionário fica, por exemplo, qualquer coisa do género Apple 1. Não é? E se apanho outra maçã, Apple 2. Correto? Portanto, isto é porreiro. Porque eu posso guardar quantidades baseadas nisto. Mas tem um problema, esta abordagem. O objeto que eu apanho e o objeto que eu guardo não é a mesma coisa. Isto é, vamos imaginar que há duas maçãs. Duas instâncias da mesma maçã. Só que uma está amaldiçoada porque todos os itens podem estar amaldiçoados. Portanto, das duas, uma, eu tinha sempre um Apple e um cursed Apple, ou eu, quando agarro um objeto do chão, guardo esse mesmo objeto, essa referência, no inventário. E assim eu posso guardar quantos eu quiser. Se eu quero duas Apples, eu tenho duas instâncias do objeto Apple. Eu não sei que esse mesmo funcionaria na lista, no caso dela ser amaldiçoada. Tenho um item Apple e tenho outro item Apple. Internamente pode ser. Vocês reparem que este objeto não é criado para ser metido no inventário. Eu tenho aquilo que está no chão. Conjuntamente com os seus dados. Eu apanho uma gem. Que valor é que ela tem? Apanho um diamond. Qual é o valor desse diamond? Portanto, se estiver como parte do objeto é muito mais fácil. Se eu quiser usar isto, eu a seguir vou ter de ir indexar numa lista qualquer alguns as propriedades do Apple. Ou seja, vai ter de haver alguns, uma lista ou um dicionário gigante com todas as coisas, incluindo objetos, que podem estar na outra ponta do mapa. Que eu não preciso. Mas como eu poderia ter apanhado, eu teria de ter em memória 10 milhões de itens que posso nunca precisar. Porque estou numa instance de nível 1 em que eu não passei por lá sequer. Você está falando das propriedades, como se fosse uma espada das propriedades. Não é só essas propriedades, é mesmo a perenidade. Porque isso é fácil de guardar. É a perenidade. Ou seja, num jogo normal que tenhas durability, eu uso uma espada, bato 45 vezes no inimigo, ela tem uma durabilidade de 50. Portanto, eu só tenho mais 5 usos daquela espada. Onde é que eu armazeno isso? Eu não tenho maneira de guardar atributos daquilo que eu tenho. E como ficaria numa lista? O item que eu tenho, que pode estar na minha mão e pode estar a ser usado, é o mesmo item que está guardado na lista. Porque uma lista pode guardar simplesmente itens. E fica tudo corrido. Sim. Quando tu fazes display, não fazes display do inventário todo, raramente tu precisas só de um pedaço do inventário. Quando tu geres o inventário, geres como um todo, portanto não estás a perder grande coisa. Isto não está errado. Tem vantagens isto. Mais, isto é assim que vai ser guardado no disco depois. Por acaso em Python havia outras maneiras de o fazer, mais interessantes. Eu estava pensando se uma lista de listas. Lista de listas? Dicionários de listas, queres dizer? Para ser como tu estás a falar. Não tens grande interesse. Isto é um item. Portanto, quando ele gravar, há de gravar serialização do objeto. Há maneiras de fazer isso com JSON, há maneiras de fazer isso com Python, há maneiras de fazer isso com quase todas as linguagens de programação. Às vezes isso dá trabalho. Mas aí as propriedades ficariam como? Depende, porque há propriedades que são o estado do item, Sim. por exemplo, a durabilidade, e há coisas que se calhar podem ficar guardadas a um nível mais alto, uma base de dados, etc. Que é
Por exemplo, que esta espada, a Invincible Sword of Truth, faz 15 pontos de dano. Isso é igual para todas as Invincible Swords of Truth. A não ser que eu tenha um sistema de crafting ou de modification que possa estar a alterar a minha espada, que é a maior parte dos casos. E a durabilidade supera pelo menos. Hã? E a durabilidade supera pelo menos. Só colocar um número. Ela não fica aqui. Isto é um item, isto é um ponteiro, isto é uma referência. Ok. Tudo é uma referência. A partir do momento em que entramos, saímos dos valores duplos, inteiros, booleanos e floats, tudo o resto é uma referência. Portanto, está a apontar para o que for. Aquele mesmo objeto que eu encontrei que estava na room, passou a estar no inventário. Tirei-o da room e meti no inventário. Então vai ter que ter informação dele em algum. Sim. Normalmente aqui, porque é uma linguagem, porque estas linguagens de programação usam, só fazem desaparecer um objeto quando não existe nenhuma referência para eles. Então ele existe sempre enquanto alguém precisar dele. Quando alguém deixa de precisar dele. E a mesma coisa, tirar o item do inventário, é agarrar neste item, neste elemento, meter na room e tirar do inventário. Não há ciência, por assim dizer. Não há nada de complicado que eu tenha de fazer para gerir isto. Noutras linguagens de programação, aí já é mais complicado, porque já temos de ter mais, saber mais concretamente quem é que é o dono de alguma coisa. Ok? Estás a falar comigo? Estás a perguntar a mim? Sim. É igual? Não. Não é igual por um motivo. O Scriptable Object em Unity tem de ser considerado como um imutável. Eu não posso modificar o Scriptable Object. Porque ele efetivamente é como se ele estivesse no disco. Não pode não estar. Obviamente que há momentos em que está na RAM. Mas ele a qualquer momento pode ser tirado da RAM e voltado a carregar. Questões de gestão de memória. Portanto, um Scriptable Object deve ser considerado como dados imutáveis. Mas isso é uma característica do Unity. Há uma característica do Scriptable Object que é uma classe do Unity. Portanto, não há uma generalização desse conceito. Não é uma coisa que exista. Noutras linguagens de programação funciona de outra maneira. Noutras linguagens de programação não, noutros engines. Por exemplo, a ideia de Scriptable Object não existe propriamente no Unreal. Porque aí temos de gerir os objetos, temos de ter algum tipo de manager que gira os objetos que nós criamos do lado do C++. Porque o C++ depende de tratamento da memória diretamente. Portanto, o problema não é problema. É by design, os Scriptable Objects devem ser, apesar de eles poderem ser modificados e nós conseguimos ver essas modificações, não podemos ter a ideia de que ela vai ficar lá. Ela em qualquer instante pode ser alterada. Não há garantias. Isto, eu não sei se estou a dizer completamente errado, mas é daquelas coisas quando se põe, por exemplo, depois um público, depois uma coisa no outliner, ou fazer funcionar um objeto com outro objeto. E por alguma razão esse objeto sai do outliner e não aparece lá. Não sei se estou-me a descrever bem. É essa a ideia? É isso que causa isso? Não, o que causa isto é assim, obviamente que os computadores não são propriamente pouco determinísticos. Conceptualmente é determinístico, não é? A questão do Scriptable Object o Scriptable Object é uma parte do projeto. Ou seja, se eu modifico um Scriptable Object, a sua versão, ou seja, se isto está no disco, eu preciso de um Scriptable Object que está aqui. Portanto, ele é carregado para a RAM. E eu estou e agora vou modificar, ou seja, isto que estava aqui antes e tinha o valor 15, aqui agora tem o valor 10. Obviamente, se outro qualquer, alguém precisar disto, vai valer 10 à mesma. Agora, se por algum motivo isto sair de scope, é como se ele voltasse a ser 15. Eu não consigo garantir que isto vai ficar perpetuamente na RAM. Aliás, nunca podemos garantir nada sobre isso. Não dá para fazer um script certo para ficar na Vai, na teoria, enquanto tu tiveres uma referência para ele, ele não vai sair de scope. Ok. Mas isso não é boa prática. Repara, vamos imaginar que o meu Scriptable Object, neste contexto, é um spell.
não é? Feitiço que eu posso fazer, que tem um cooldown. Se eu armazeno isso no Scriptable Object, quer dizer que, por exemplo, eu faço uma Fireball e de repente nenhum inimigo pode disparar uma Fireball, porque eu tomei conta do cooldown. Ou seja, a ideia do Scriptable Object não é essa. A ideia do Scriptable Object é mais parecido com uma classe do que com a ideia de um objeto numa instância. Estás a perceber? Conceptualmente é isto. A ideia de um Scriptable Object em Unity é que eu defino algo, um feitiço, uma carta, um tipo de jogador, com os seus efeitos especiais, com os seus cooldowns, etc. Mas abstratamente, este é o meu cooldown e agora eu vou instanciar este feitiço. Ou seja, eu agora vou criar uma... É mais como um prefab. Eu vou criar uma cópia disto. Vocês não usam um prefab diretamente. Vocês criam uma instância. Porque Scriptable Object é a mesma coisa. Essencialmente deve ser pensado da mesma maneira. Ok? Portanto, onde é que eu ia? Mas isso são boas questões arquiteturais, ok? Todas elas. O dicionário é uma boa questão arquitetural. Estas coisas são as coisas que uma pessoa deve perguntar quando está a desenhar. Novamente, o objetivo deste exercício é isso. Eu tenho outros mais simples de façam a classe assim ou façam uma herança assada. Aqui o objetivo disto é fazer pensar em qual é que é a melhor decisão, como é que eu poderia fazer. E às vezes chegar à conclusão, e muitas vezes, mesmo quem é experiente, pode chegar a um ponto em que esta solução não era tão boa como me parecia à primeira vista. Acontece. É um caso patológico de shit happens. Ok? Portanto, a partir do momento em que eu tenho isto, eu já posso definir a classe. Isto tem de ser tudo definido antes. Porque senão quando eu chegar aqui, ele ainda não sabe, não faz ideia o que é um faction pool de NPC. Ok? Portanto, este era, estamos ali no terceiro ponto. Está lá tudo? Está. Pronto, eu vou já fazer isto no código. Portanto, nome char class é igual a none, HP igual a 0, gold igual a 0, inventory igual a vazio e faction é igual a faction. Pronto, falta definir, sim. Eu até vou definir aqui mais em cima. Class faction. E então player é igual a 0. Enemy igual a 1. E NPC igual a 2. Ok? Está claro para toda a gente isto? Não? Construtor? Tipo, em geral, qual é a mesma função do construtor? Quando tu crias uma instância de uma classe, o construtor é a primeira coisa que é chamada. No processo de criar. Ou seja, eu crio um espaço de memória para uma coisa, com os valores inicializados a default. No caso do Python isto é um bocado mais complexo, não interessa. E depois a seguir, a primeira coisa que é feita é chamada aquela função para eu agora poder atribuir valores de facto às coisas. Se eu não fizer, agora como é? É assim, eu podia fazer uma de duas coisas. Por exemplo, se eu quisesse criar uma nova character class, eu podia chegar aqui e dizer character class new class é igual a character class. Pronto, vamos imaginar que não havia construtores. Sim. Eu agora tinha de fazer new class.name, nome, aliás. Eu chamei nome, chamei. Caso é a única coisa que tenho em português, vou mudar isso. Como eu sou preguiçoso, vou usar o find replace, que deve ser sempre feito com cuidado, mas assim já aprendem. E a name, e pronto. Muito bem.
Agora tinha de andar aqui, name, Walter, Barbarian. E agora, new class.hp. Tinha de andar a fazer isto 40.000 vezes. Em vez de escrever aqui simplesmente, quero uma nova classe, que é o Barbarian, que tem de HP 10, mais ou menos, mais, pode ser de 1 a 5, e que não tem gold porque é um terço. Mais fácil do que estar agora a definir aqui todas as coisas. É estritamente necessário usar construtores? Não. Em alguns campos, alguns cientistas de linguagens de programação até acham que o construtor é uma abominação que não deve ser usado. Coisa com a qual eu não concordo. É preciso ter algum cuidado a usar construtores. Mas nada que vocês vão fazer. Aliás, o Unity usa relativamente pouco construtores. Normalmente a maior parte da programação em Unity não usa construtores, de uma forma geral. Mas foi uma escolha deles, porque levanta alguns problemas interessantes com a parte de core de C++ do Unity. Mas claro. O que aconteceria se a função, em vez de chamar-se init, fosse um nome qualquer? Não era um construtor, não era chamado, porque ele não sabia o que é que tinha que chamar. Ok. É o nome que diz, é esta a coisa que eu tenho de chamar, neste caso. Por isso é que começa com underscore, underscore. Todas essas funções especiais em Unity, em Python, começam com underscore, underscore, precisamente para declará-las como estas são especiais. Sim. Ok? Pronto, vamos então aqui à parte seguinte. Ora bem, o construtor de character deve receber uma character class e inicializar o HP e o gold baseado nisso. Também deve receber a fação. Ok, portanto, vou apagar isto que não é preciso para já. Então eu quero criar um construtor para esta classe. Vá. Def init. Ali o Afonso já domina completamente o def init. Mais. Nome. Não é o que eu digo. Eu não digo nada, por acaso. Mas se calhar não fazia mal. Vamos pôr receber o nome também. Não, porque é só self, Não. Não estou ali a dizer explicitamente, mas por acaso não sei se no código de exemplo não pus. Posso-me ter esquecido. Eu tinha posto aqui. Portanto, aqui fui eu que me esqueci. Portanto, a parte importante deve receber um character class, portanto, char class e uma fação. E agora, devemos inicializar isto de acordo com isto. Portanto, self.name vai ser igual a name, até aqui tudo bem. Ali o char class, self.char class igual a char class. Agora tenho um HP, self.hp. E agora, onde é que eu vou buscar este self.hp? Vou buscar a character class. Agora, eu podia fazer aqui duas coisas diferentes. Okay? Eu posso fazer, então, character class ponto .hp base mais random.randint 0 a char classe.hp var. Var não, random, não era? Random. Então, como eu disse, o HP vai ser igual ao HP base mais uma quantidade aleatória. Até um máximo de HP random. Certo? Eu podia fazer isto assim diretamente, mas isto é feio. E isto é feio porquê? Porque eu, no fundo, aqui estou a mexer diretamente nas coisas do char class e eu não devia poder mexer diretamente noutra coisa. É a falta de educação, enfim.
mexer nas coisas de outra pessoa. Okay? Não quer dizer que isso não se faça, faz. Em alguns casos faz todo o sentido. Mas aqui, isto parece-me o tipo de coisa que eu quero é perguntar à classe base qual é que é o HP original, inicial. Portanto, em vez de fazer isto assim, vou fazer char class get start HP. Ele que me dê. E ele é que vai fazer aquela conta. Só para ficar mais arrumado. Funcionalmente é a mesma coisa. É só uma questão de isto ficar tudo mais arrumadinho. Passar a responsabilidade. Ora, o HP, o character class é que sabe como é que quer fornecer o seu HP. Tem a ver com responsabilidades. E a mesma coisa para o Gold. Get start Gold. E finalmente, self faction igual a faction. Mais alguma coisa? Além de termos de definir aquelas funções. O que é que precisamos mais? Ou se é que precisamos de mais alguma coisa? Está tudo. O inventário não precisa de ser mexido. Hã? O inventário não precisa de ser mexido. Porquê que deveria ser mexido? Não, uma pergunta pertinente. Como estamos a chamar aqui ao objeto a partir do construtor, não precisou ir buscar o default da classe em si. Vai. 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 Isso não quer dizer que não tenhamos de inicializar a mesma. Não sei se vos deixo a surpresa para descobrirem esta mais tarde o problema que isto vai causar. Ok, mantenham presente que foi este o momento em que não se inicializou o inventário no construtor. Vai-se perceber uma coisa depois sobre isso, que é interessante. É de facto interessante. Ok? Pronto, então, again, vou agora fazer esta parte no código. Portanto, def init self name char class faction self.name igual a name self.charClass igual a charClass self.hp é igual a charClass.getStartHP self.gold é igual a charClass.getStartGold self.faction é igual a faction. Okay? E estas funções, para ele poder criar, getStartHP, etc., tenho de criar aqui estas funções. Novamente, como isto são funções, são métodos, então def getStartHP recebe o self, todos os métodos recebem, e isto retorna self.hp base mais random int 0 self.hp random. E preciso também definir a outra função, getStartGold, recebe um self e retorna precisamente self.gold, que não há aleatoriedade. Como ele precisa de estou a usar o random, preciso de importar o random. Ok? Querem que eu reduza o tamanho da letra para caber mais código no ecrã? Ou... se reduzo também, depois começa a ser difícil de ler. Eu acho que podia clicar no
Ok. Eu tenho uma questão. Somos nós que definimos o HT Render, não é? Sim, quando criamos a classe, para as classes. Eu agora vou já pôr aqui então o código de teste que eu já tinha projetado, ou parte do código de teste, nomeadamente esta parte que já posso pôr aqui. Já não me lembro o que era este true neste contexto. Vamos ignorá-lo para já. Também pus aqui isto como faction player e aqui devia ser faction.player. Esse faction player vai buscar a classe faction o ID, não é? Sim, no fundo. Então, isto não está a copiar. Basicamente, nós estamos com a classe Faction Player, que é um enumerador. É um enumerado versão Python. Como ele não tem propriamente enumerados. E outra coisa que ele fez aqui é que ele criou usou classes derivadas que nós ainda não criamos. Vamos pôr aqui character. Ok? Portanto, aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a criar 4 classes, a classe Barbarian, Cleric, Vendor e Skeleton. Simplesmente estou-lhe a dar ali alguns valores de starting HP, random HP e gold. E estou a criar vários characters, um player, 3 skellies. Reparem que nem sequer estou a guardar estes skellies, estou sempre a usar a mesma variável, portanto o skelly anterior desaparece. Já vamos resolver esse problema. Mas, conceptualmente, estou a criar 3 skellies e um Khajiit para vendermos coisas. Ok? Ok. Agora, todos os characters têm um método que permite tomar uma ação. Para efeitos deste exercício, deve simplesmente escrever a ação que tomaram. Portanto, o que é que nós precisamos neste caso? Como posso apagar aqui o construtor para já? Isto passa-se tudo dentro da classe character. O que é que eu preciso? Okay? Uma função take action, por exemplo. Take action que recebe um self. E para já print take action, não é get action. Portanto, como eu tinha dito ali no enunciado, deve simplesmente escrever. Neste momento, a única ação que é possível para já é, vamos usar uma interpolated string. Vamos usar o nome da personagem, só para conseguirmos ver. Self name does nothing. Para já é só isto. Ok? Simplesmente estou a criar aqui uma ação. Não faz nada. Ok? Voltando ao enunciado. Ok? Deve existir uma lista global que tem todos os
character que foram criados. Ok? Portanto, aqui temos duas opções. Ok? A lista é fácil de criar. Portanto, se eu quero criar uma lista global, é criar uma lista global. Ok? Vou usar maiúsculas no nome, que é para se ver bem que é uma coisa global. E é igual a vazio. E agora, cada vez que eu crio um character, podia acrescentar, agora aqui à frente, character.append player, character.append scale, por aí em diante, não é? Agora, também podemos fazer uma outra coisa, que é, no próprio construtor do character, acrescentar logo. Não é? Se é uma coisa que eu quero fazer sempre, qualquer character que apareça, eu quero que esteja naquela lista, se calhar faz mais sentido o meu objeto conseguir acrescentar-se. Ou seja, em vez de eu explicitamente ter de me lembrar que cada vez que crio um character tenho de o acrescentar, o sistema em si saber que cada vez que é criado um character, acrescenta à lista. Podemos? Ok, isto é uma boa ideia ou uma má ideia? Eu acho que é uma boa ideia. Porque assim estamos a prevenir todos. Certo? Mas quando temos a lista que é coisa, é só os jogadores ou também. Não, todos. Então isso não é uma ideia. Ok. Sempre uma nova quantidade, cada vez que adicionávamos outra vez. E é o que nós temos. Repara, porquê que é uma má ideia? Porquê que é uma enorme quantidade? Alguém tem de manter referido. Alguém tem de saber quais é que são os characters que existem no jogo. Portanto, alguém vai ter de ter essa lista. Vivos e mortos ou só. Os mortos provavelmente são tirados da lista. Ok. Não. A não ser que queremos que os corpos fiquem lá. Mas se queremos que os corpos fiquem lá, podia ser uma necessidade, então alguém tinha de manter registro à mesma. Portanto, voltamos aqui. Alguém tem de saber. Ou seja, pode parecer, teoricamente, uma má ideia ter a tal lista com todos, mas realmente alguém tem de manter registro. Porque se não está lá, não existe. Se não está em alguma lista, algum sistema. Não é? Pronto. Agora eu vou explicar aqui a outra parte. Isto, ao mesmo tempo que é uma boa ideia, eu gosto pessoalmente, também é uma má ideia. Porque repara, eu quando crio uma instância, ele é acrescentado automaticamente na lista de characters. Porreiro. Agora eu quero matar. Como é que eu mato? Como é que eu faço desaparecer? Eu tenho de remover da lista. Certo? Mas eu não tenho o equivalente ao destrutor. Portanto é esquisito. Ou seja, o construtor encarrega-se de pôr, mas depois para tirar eu vou ter de fazê-lo explicitamente. Aquele append que eu não queria fazer, eu vou ter de fazer alguns o remove. Sim? Será que a melhor forma não seria buscar a referência desse item? Buscar o quê? Buscar a referência desse item. Por exemplo, imagina que matamos o scan. Uhum. Então temos a referência desse. E removemos do character. Sim, mas repara que não há. Estamos a quebrar aqui, conceptualmente. Isto é só para vocês pensarem no assunto, ok? É muito difícil ter uma resposta sim, não para isto. Ok? Mas estamos a quebrar aqui um bocado uma simetria. Se eu crio algo no construtor, se eu faço algo no construtor, de algo neste caso, acrescento uma lista global, eu devia tirar no destrutor, no inverso, no simétrico do construtor. Só que o Python e construtores é uma coisa muito relativa, principalmente porque tem garbage collection. A maior parte das linguagens de programação com garbage collection tem esse problema. Ou seja, não é claro se isto é uma boa ideia ou uma má ideia. Se isto fosse C++, em que há explicitamente construtores e destrutores, eu diria que é uma boa ideia. Mas, em Python, é um bocado esquisito. Ok? Mas não é o único sítio onde há este tipo de estranhezas. Ok?
Por exemplo, quando eu crio um componente em Unity, eu faço um add component. Mas quando eu quero apagar aquele componente, eu não faço um remove component. Faço um destroy. E passo-lhe o componente. Ou seja, para um eu tenho que saber o objeto que lhe dá origem, mas para destruir não. É esquisito, estou a quebrar uma simetria. Ou seja, é daquelas decisões de engenharia que podem ser discutíveis. O que eu vos quero chamar a atenção aqui não é na engenharia perfeita, é muito difícil. Pá, e eu já tive discussões suficientes com engenheiros de software para saber que um gajo passa meses nestas discussões, se for preciso, e nunca ninguém sai satisfeito delas. Mas a ideia existe e muitas vezes nós temos de tomar decisões baseado naquilo que é o nosso instinto, do que é que nos parece bem, aquilo que se estamos a quebrar algum modelo funcional ou não. Normalmente nós gostamos de simetrias, o ser humano gosta de simetrias, mas aqui era quase impossível impor a simetria. Portanto, é preciso pensar um bocado nestas coisas. No nosso caso, vamos fazer assim à bruta mesmo, como eu queria. Mas, por exemplo, no caso do TPC, ou se isto fosse um exercício que eu desse, eu aceitava das duas maneiras. A não ser que eu dissesse explicitamente que tinha de ser automático. Portanto, characters. Uma classe não pode ter uma função, não seja especificamente um descritivo de uma função principal. Podes criar tu uma função de kill, die. Aliás, o normal é tu teres uma função de die que vá fazer isto. Mas, lá está, não é simétrico neste sentido. Também podia... por exemplo, o que alguns engenheiros de software diriam neste caso é que então fazia sentido era ter uma função de init, ou seja, não é ter o construtor, é ter uma função explícita que faz o init e que coloca o objeto no characters, e ter uma função explícita de shutdown ou close ou destroy que explicitamente, ou seja, haveria aí uma questão mais simétrica. É uma questão de gosto, verdadeiramente. No meu caso, eu gosto desta solução. Especialmente em C++ ainda gosto mais. Mas, assim, em Python e C# não é tão claro, que são linguagens de programação que têm garbage collector. Ou seja, que tratam da memória sozinhos. Temos aqui o characters. E então, aqui no character... onde é que está? Aqui. Character. Ponto, append... eu próprio vou acrescentar-me àquela lista. Portanto, se eu chegar aqui ao final disto e escrever o characters, correr isto, só 5. Só criei 5. Foi o que ele fez. Está aqui o main character object, main character object. Pronto, eu não tenho nada. Lembram-se daquilo que eu falei das listas, que elas não fazem o display bonitinho. Mas como aqui eu só queria ver mais a quantidade, ele criou automaticamente na lista characters, estão lá os 5 characters que eu criei. Um player, 3 inimigos e um NPC. Certo? Wonderbar. Ok. Agora, vamos começar aqui a entrar um pouco na herança. Existem classes player, enemy e NPC que herdam de character. Todos eles devem fazer ações diferentes. E passo a explicar, depois vamos debater isto um por um, mas vamos ver aqui já tudo como um todo. Player, a ação é esperar por um input do jogador e escreve isso. Se a ação for sell, deve escolher um item aleatório do inventário do jogador, procurar alguém a quem possa vender e vender o item. Ou seja, quando é um sell, ele vai escolher aleatoriamente um item que esteja no inventário, vai procurar um character a quem ele possa vender aquele item, portanto vai à lista de characters e vai procurar alguém a quem possa vender. Já vemos o que é que isso pode significar na prática. E agarra, e o que isto faz é que transfere aquele item que estava no inventário do jogador para o item do
do vendedor e recebe o gold de volta, correspondente a isso. Ok? Se a ação for loot, ele deve criar um item aleatório e colocar no inventário. É só uma simulação. Se a ação for attack, deve atacar um inimigo aleatório, depois estão regras mais abaixo do que quer dizer atacar um inimigo. Ok? Se for um enemy, ele deve escolher entre duas ações. Reparem que ele não espera input. Faz simplesmente. Deve escolher entre duas ações, attack e wait. Se a ação for attack, deve atacar um inimigo, seja o que isso significar. E se a ação for wait, não faz nada. E NPC deve simplesmente fazer wait. Não há escolha propriamente. O ataque processa-se removendo um ponto de saúde. Blá, 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 blá. Pronto. Agora se calhar devia ter referido. Agora devia ter posto isto antes no enunciado. Ok. Então vamos fazer primeiro isto. Ok? Antes de fazer esta parte das ações, porque vou precisar de manipular itens, precisar dessas coisas todas, portanto fazia mais sentido definir isso primeiro, certo? Portanto, vamos então começar por definir aqui esta parte. Deve haver uma classe item semelhante ao que se fez em aula, das quais descendem classes gear e gem. Um item pode ter um nome, um name, um valor, além de poderem ou não ser equipados. Gear pode ser equipado, gem deve valer um valor aleatório entre 100 e 200 de gold. Todos os itens devem poder ser vendidos a um NPC. No processo dão dinheiro a quem vende e removem dinheiro a quem foi vendido. Deve ser verificado se o item pode ser vendido ao NPC em questão, se ele tem dinheiro para isso. Pronto. Então, vamos ter de criar uma classe item. Portanto, como é que se define uma classe? Classe item 2 pontos. E então, e o que é que o item tem? String vazia. Um valor. Ok? E deve indicar se pode ou não ser equipado. Okay? Aqui tínhamos duas maneiras de fazer isto. Ou usamos uma variável ou usamos uma função. Eu vou mostrar as duas alternativas. Ok? A vermelho, uma delas. Aí tenho uma flag. E então, a minha inicialização do item vou chamar equip, vou chamar can equip. E blá blá blá, atribuir estas coisas. Certo? E agora, quando eu definia o gear, isto é lixo, nunca nem sei qual é que é. Vou fazer mesmo tudo. Self, ponto, name, faltou aqui o name. Name igual a name, self, ponto, valor igual a valor, self, ponto, can equip igual a can equip. E no mesmo seguimento, se eu, quando eu quiser fazer uma classe guia, como é que eu derivo uma classe de outra? João, tem um momento para brilhar. Aqui a dar todas as oportunidades. Não, tenho aqui o item, então no seu construtor eu vou chamar o super para inicializar com uma base e este recebe o name, o valor e can equip é true, porque é um guia e um guia é sempre can equip. Ok?
Esta era a solução número 1. E no gem aquilo seria false. Por aí em diante, certo? A alternativa não envolve aquilo. Envolve que temos o construtor que recebe self, name, value e não recebe um canEquip. O resto desta parte é igual. E definimos também uma função chamada canEquip, que recebe um self e que retorna false. E do outro lado, a classe gear alternativa seria classe gear item. Não preciso definir um construtor porque ele pode usar o mesmo construtor, mas tenho de definir um def canEquip self que retorna true. Ok? Portanto, aqui é no caso a vermelho, se eu posso equipar ou não é derivado de uma variável, de um atributo. No caso verde, esta mesma coisa, esta propriedade, se eu posso ou não equipar, é derivado de uma função. Qual é que é a melhor solução? Discuss. Perceberam as duas? Ou há alguma dúvida sobre isto? Sobre estas duas alternativas para a mesma coisa? Hã? Na segunda, em vez de eu ter uma variável explícita de se posso equipar ou não, eu tenho uma função que me diz se eu posso equipar ou não. Certo? canEquip, que é false em todos os casos, exceto quando é um gear, que aí é true. Okay? Qual é que é a melhor solução? Melhor abordagem? A função. Mais legível? Ok. Com a segunda nós podemos ir usar essa função depois não decidir se vai equipar ou não. Sim, mas isso eu podia de qualquer forma ver o valor da variável canEquip. Sim, mas já vimos que buscar uma função para ir darmos um valor é melhor do que ir buscar um valor. Mais alguma opinião acerca disto? Diz, Eduardo. Portanto, concordas que a segunda opção é melhor? Porque podemos pôr mais lógica. Vamos imaginar que eu não podia equipar itens amaldiçoados. Eu aí agora podia pôr aqui mais lógica para verificar se o item estava amaldiçoado ou não. Enquanto com uma variável só não consigo fazer isso. Não facilmente. Teria de pôr em todos os sítios que eu quero verificar se o objeto pode ser equipado ou não e até de ir lá pôr também se estava amaldiçoado ou não. Em vez de simplesmente perguntar se posso equipar ou não. Ok? A ideia de usar funções, normalmente é esta ideia de eu fazer perguntas sobre o estado de alguma coisa. E mesmo que à primeira vista seja simplesmente devolver uma função, um atributo, isso é simplesmente uma manifestação de algo mais complexo. Eu posso acrescentar facilmente depois outra coisa. Mas, não se esqueçam, por exemplo, um pedaço de dinheiro. Ok, posso equipar. Onde? Íamos ter de acrescentar mais uma variável para saber em que slot é que podíamos equipar aquele pedaço de equipamento. Em vez de ter uma função que devolve isso, ou que aí sim um atributo. Ok? Estão a perceber a ideia? Novamente, não há nada de fundamentalmente errado de fazer de uma maneira ou de outra. Mas uma maneira é substancialmente mais flexível. Vocês partam deste princípio lógico. É um princípio de programação de uma forma geral. O Python não obriga a isto. Mas a maior parte das outras linguagens de programação sim. Porque as variáveis não são acessíveis no exterior. Só são acessíveis dentro da própria classe.
O exterior nunca deveria poder tocar nestas coisas. Pode perguntar o nome de um item, pode perguntar o nome do meu valor, mas não pode ir buscar diretamente este valor. Estão a perceber? Isto é uma norma. O Python não faz nada para obrigar a que isto seja verdade, o que eu estou a dizer, mas outras linguagens de programação podem fazer. O C Sharp, por exemplo, faz. Ou seja, eu posso proteger as minhas variáveis para elas não serem acessíveis. Ok? Portanto, neste caso, vamos criar então aqui a minha variável, a minha classe item, que tem um name, tem um value, era só isto, tem um construtor que recebe um name e um value, temos o gear, que é um item, que não precisa de nada para iniciar. Desculpem, precisava aqui da variável, do método can equip self, e normalmente cannot equip, exceto quando isto é um gear. Também temos então a classe gem, também é um item. Esta tem um construtor, porque eu não posso dar o valor, ele é calculado automaticamente. E isto chama então o construtor, o super, portanto, para chamar o construtor do nível acima, que é o item. E vai dar o name e o valor é rand int entre 100 e 200, de acordo com aquilo que estava no enunciado. Certo? Dúvidas? Acerca disto tudo? Então agora já posso voltar então aqui. E nós queremos então classes player, enemy e NPC. Estava a passar. Hã? Estava a passar um bocadinho. Já? Já funcionou? Sim. Na parte do gem
Sim. Se é para considerar o valor. O valor é para ser algo entre 100 e 200, que é o que eu digo no enunciado. Ok. No enunciado eu digo que o gem deve valer um valor aleatório entre 100 e 200 de gold. Hã? Sim, tecnicamente devia ser 100 e 201. Faz mais sentido. Jackpot. Com 200. Ok, então, precisamos de criar então agora novas classes. Portanto, como é que então eu crio estas novas classes? Existe a classe Player, Enemy e NPC que herdam de Character. Portanto, hã? Good. E por aí em diante nos outros. Certo? Ok, agora qual é que é a diferença entre eles? É as ações, portanto é aquela função take action que vai ter de ser diferente em todos os casos. Correto? Portanto, vou fazer aqui um esqueleto dessas ações. Ora, portanto, vamos então aqui na classe, depois da classe character, não, depois da classe item, não interessa. Classe player, que é um character, e temos então o take action. A ação é ir buscar um input. Vamos escrever assim, what's the action? Se a ação for, era sell, não era? Então o que é que ele deve fazer? Vamos chamar aqui uma função, para não ficarmos aqui com o código todo corrido. Vamos chamar aqui uma função de self.sell_random_item. Caso contrário, se a ação for, era loot, não era? Self.loot e era attack. Era atacar um inimigo aleatório, certo? E caso não seja nenhuma destas ações, vamos escrever só self name does action, seja ela qual for. Ok? Está correto? Hã? Falta criar as funções, obviamente. Hã? Não. Se ele não tiver construtor, ele vai usar o construtor da base. Ok? Pronto. Então, a mesma coisa agora para os outros. Não vou ser preguiçoso. Class enemy, character, take action. Agora, quero que ele escolha entre duas ações possíveis. Attack ou wait. Okay? Nós tínhamos muita maneira de fazer isto. Mas aqui vamos usar uma técnica que é porreira para este tipo de coisas. Action é igual a random.choice. E agora passamos de uma lista que tem attack ou wait. Okay? O que é que o choice faz? O choice recebe uma lista e devolve um item dessa lista, aleatoriamente.
Portanto, é muito bom para este tipo de coisas rápidas, se não há diferença. Ok, se eu quisesse que ele tivesse mais possibilidades de esperar do que de atacar, aí já tinha de fazer isto com outro sistema, correto? Mas assim, como a hipótese é igual em todos, é só escolhe um destes dois. E portanto, daqui vou agarrar se é action se a ação for atacar, então ataca um inimigo aleatório. Certo? Não há diferença entre o ataque do jogador e o ataque do inimigo, não é? Ele escolhe um adversário de outra facção e ataca. Portanto, podemos usar a mesma função de attack random enemy. Caso contrário, aqui nós sabemos que ele está à espera. Portanto, mas se eu quisesse fazer o código à prova de bala, fazia então aqui uma opção de print tenho aqui um else que em princípio ele nunca irá lá chegar, mas caso uma pessoa se esqueça de alguma coisa, no futuro já fica preparado para quando se esquecer dessa coisa, certo? Finalmente temos classe NPC. Era NPC? É NPC. Que é um character. Também tem um take action. Mas, como diz lá, só espera. Portanto, F self.name wait. Só isto. So far so good? Está percebido aqui o que é que foi feito? Muito simples. Aqui o código só está a tomar uma decisão. A parte da lógica há de ser feita a seguir. Ora bem, aqui o que é que... Vamos começar pela primeira ação. A ação for sell, deve escolher um item aleatório do inventário do jogador, procurar alguém a quem possa vender e vender o item. Certo? Portanto, é bastante simples. Então, vamos aqui fazer esta função de sell random item. O único que tem esta função é o jogador. Portanto, vamos definir aqui. Isso. Número 1. Escolher um item aleatório. Como é que podemos fazer isso? Hã? Pode ser o choices. Portanto, item igual a random.choice. Não é choices, é choice. O choices também existe e o que faz é que cria uma lista, agarra numa lista e entrega, devolve essa lista ordenada de outra forma, aleatória. Hã? É, o choices é o que faz, é um shuffle. Qual é a diferença entre um shuffle e um choices? Eu acho que não há diferença. Sinceramente. Portanto, choice de inventory, self.inventory. Vamos escolher um item ao calhas. Certo? Agora, temos de procurar alguém a quem eu possa vender este item. Portanto, tem de ser alguém a quem eu possa vender algo e que tenha dinheiro suficiente para comprar. Ok? Para já vamos começar com esta ideia de poder vender. Ok? Novamente, podíamos definir isto de duas maneiras diferentes. Ou com uma variável, isVendor, ou canSell. Ou uma função canSell. Cancel tudo. Não é? Qual delas é que queremos fazer? Provavelmente por aquilo tudo que já falámos, queremos usar a função de... uma função. Portanto,
um character, normalmente, onde é que está? Def can sell. Vamos can sell to. E normalmente não podemos vender. Mas o NPC, há NPCs em que dá. E agora já podíamos usar aqui uma variável, ou seja, podemos definir uma variável para isso. Is vendor, normalmente é false, porque há vários tipos de NPC. Def can sell to. E isto devolve is vendor. Self is vendor. Ora, como eu quero inicializar isto, vou ter de definir aqui um construtor. Character class, head of action, e é um cancel. Cancel to. Self, e agora vamos chamar o super. E então queremos dar um nome, achar classe, faction, e queremos inicializar, além disto, esta isVendor cancel to. Certo? Agora reparem que eu aqui chamei isto de character, mas eu agora tenho classes particulares. Portanto, agora é o player, é o enemy. Sim? Ali no self is vendor igual a cancel to, não temos um template disso. Não. Espera aí, deixa-me... Já te explico melhor. Portanto, eu aqui, este tipo de NPC recebe true, cancel to. Aqui, eu só quero saber que ele é um vendor. Ou seja, este cancel to diz respeito a esta variável cancel to. Não é? Eu estou a atribuir uma variável. A função cancel to devolve o valor daquela variável. Estás a perceber? Se isto causa confusão, porque pode criar confusão, é mudar o nome da variável. Aqui da entrada, em vez de ser cancel to, é isVendor. É igual. Ok? Façam sempre os nomes das funções, etc. Aquilo que minimiza a vossa confusão. Ok? À partida, se eliminar a vossa, eliminar de outras pessoas. Para mim isto é óbvio, mas pode não ser para outra pessoa que esteja a ver o código. Ok? Portanto, continuando. Nós agora vamos querer escolher, aliás, procurar um vendor. Não é? Então, como é que vamos procurar um vendor? Vamos à lista de characters, procurar algo que não seja nosso inimigo, portanto, a facção seja NPC, aliás, que, aliás, nem precisamos de ver se é só um NPC é que pode ser vendor. Perguntamos cancel e se tem gold suficiente. Portanto, à partida, partimos da ideia de que não vamos encontrar, portanto, vendor igual a none, ok? Não vamos encontrar, não encontramos. Agora, for char character in characters. Se character cancel to e, além de podermos vender, se character.gold for maior ou igual a quanto vale aquilo que nós estamos a tentar vender, portanto, neste caso já decidimos qual é que é o item, portanto, item.value. Se estas duas coisas acontecerem, então, encontramos um vendor. É este character. Certo? E podemos fazer break, não precisamos procurar mais nenhum. Este chega. Obviamente, se estivéssemos a fazer isto em condições, tínhamos de ver se estava na mesma posição que nós, ou se estava perto, blá 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 blá, essas coisas todas. Tudo isto são bons exercícios para vocês, ok, malta? Hã? Não, enganei. Ok? Se o vendor for none, quer dizer que eu não encontrei nenhum vendor que eu possa vender. Portanto, vamos escrever uma mensagem. Can't sell, nobody to sell to.
Nobody to sell to. Caso contrário, vamos vender. E o que é vender neste contexto? Meter no inventário do vendedor o item, tirar do nosso inventário e receber o dinheiro. Portanto, vamos fazer self.inventory.remove, vamos tirar do nosso inventário, vamos colocar no inventário do vendor, vamos nos dar gold a nós, self.gold mais igual a item.value, e vamos tirar do vendor. Certo? Portanto, e vamos escrever self.name sold item.name to self vendor.name for item.value gold. Certo? E vou fazer aqui só porque fica fixe, display inventory. Self.display inventory. Que é uma função do character que mostra o inventário. Então vou aqui ao character e vou fazer essa função. For item in self inventory print item.name. Certo? Ok? Vamos experimentar só se isto funciona. Portanto, eu agora vou tirar aqui estas funções de loot e de attack. E no inimigo também. Ah não, espera, não posso fazer... Se eu tirar de loot não vou conseguir ter itens para vender. Ah, porque ainda falta isso. Ver que não temos itens no inventário para poder vender. Portanto, if len self.inventory igual a 0, print nothing to sell, return, porque eu não quero fazer mais nada. Certo? Ora bem, então tenho que fazer aqui as outras funções. O que é que precisamos de fazer? Uma função de loot. Também é uma função aqui, esta vai ser bastante simples. O que é fazer loot neste caso? Obviamente que num jogo a sério seria muito mais evoluído, teríamos de ir ver o que itens é que o inimigo tem, blá 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 blá. Também é um exercício interessante, criar logo um inventário, ou seja, os inimigos quando fazem spawn, terem logo no inventário uma série de itens, trash, etc, que podem vir de várias listas diferentes, consoante... Ou seja, ter uma possibilidade de 1% ter uma gem, 99% ter tripas de esqueleto, que é uma coisa muito comum nos esqueletos, etc.
Ok? Portanto, mas o loot neste caso vai ser uma função estupidamente simples, que a única coisa que vai é new item, vai ser igual a random.choice e é uma lista que tem vários itens. E vai ter que itens? Vai ter um skeleton's gut, pronto, que vale 5. Vai ter um gem, que vale, que vale um diamond, que vale o que tiver de valer. E pode ser também um gear, que é um helm que vale 10. Alguém sabe o teu nome? Okay? Portanto, ele escolhe um destes três, vai criar uma lista com estes 3 itens, vai escolher um deles e vai atribuí-lo ao inventário. Portanto, self.inventory.append o new item. Obviamente que isto não é propriamente uma boa abordagem o que eu acabei de fazer. Porque aqui eu tenho de criar uma lista que tem montes de itens já criados, ou seja, o que faz sentido é ele criar um item aleatoriamente. Ou o tal sistema de vamos procurar ao inventário do inimigo que já está morto, que luta é que eles têm, etc. Bons exercícios, pessoal. Seriously. São bons exercícios para... Não são difíceis, são simplesmente coisas que ajudam a começar a perceber a lógica de como é que as coisas se ligam entre elas. Que é uma das grandes dificuldades que vocês têm. Portanto, self-inventory append new item. E vamos fazer um display do inventário. E vamos escrever print f self.name loot new item.name. Finalmente, precisamos da função de attack random, mas isto já vimos que vai ser usada por vários. Eu não quero estar a correr com isto, portanto, se calhar ficamos por aqui por hoje. Eu vou pôr este código no Moodle, para vocês poderem acabá-lo se quiserem. Sim, por favor. Ou, aliás, melhor ainda, é vocês agarrarem no enunciado e tentarem ir fazer, mas podem ir comparando aqui, ok? Isto é um bom exercício. E pronto, eu vou fazer aqui e acabamos isto na próxima aula. Portanto, também podem, a aula toda, eu acho que isto já vai ser rápido acabar. Portanto, se tiverem coisas, se quiserem pensar em ideias de coisas que querem acrescentar em cima desta estrutura, era giro fazermos na aula, ok? Você disse que na próxima segunda-feira... Na próxima segunda não há aula. Então põe fazer os quizzes. Hã? Fazer os quizzes. Quiz é na aula prática. Mas é matéria Os toda? quizzes são sempre a matéria toda, vocês é que não percebem. Vocês usam sempre listas, vocês usam sempre as mesmas coisas. Sim, a matéria toda. A ideia do quiz é ir avaliando. E é preciso sempre construir em cima do que já foi dado.